Mateus 6, do capítulo 1 até o versículo 8. Cuidado para não praticar as boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece o que necessitais antes que vocês peçam a Ele. Nós estamos vivendo hoje uma espécie de espetacularização da fé. O que é isso? Tudo vira mídia, tudo vira uma maneira de mostrar, tudo vira uma maneira de aparecer, tudo vira. Isso de muitas maneiras malignas pode atingir a nossa vida e é um desserviço para o reino de Deus. Primeira coisa, eu queria que você entendesse, tem pessoas que falam assim, porque no céu não tem diferença, porque no céu seremos todos iguais, porque no céu não vai ter um maior que o outro, tal. Eu não acredito nisso, tá bom? Existe uma palavra que chama galardão. Galardão é uma palavra que significa recompensa. E para mim fica muito claro que, apesar da salvação e da graça serem para todos, aqueles que acreditam em Jesus e são salvos pelo sangue, as pessoas que viverem de acordo com as regras de Deus, com as leis de Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, elas vão ganhando galardão, é tipo uma moedinha celestial, entendeu? Então, cada vez que a pessoa ela vive, ela faz algo que Deus deseja, existe uma recompensa, existe um galardão, porque a Bíblia fala assim, que nós cremos em Deus e que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Então quem busca a Deus, quem faz a vontade de Deus, quem ora, quem vai tendo uma fé ativa, vai recebendo esse galardão, e muitas vezes esse galardão ele será entregue na eternidade, né? E aqui Jesus ele já começa falando isso, ele fala assim, cuidado para vocês não praticarem as suas obras diante dos homens tal, porque do contrário vocês não terão a recompensa, do contrário vocês não terão o galardão que vem de Deus. Então existe uma recompensa que vem de Deus para tudo o que você faz. Para tudo que você faz, existe uma recompensa. Lembra? Por que o Paulinho todo dia ganha uma moedinha de Deus? Porque a Bíblia fala assim, aqueles que derem um copo de água fria, que é o máximo que eu ganho do Paulinho, né? Um copo de água fria. É o máximo. A Márcia já ganha 2 moedas porque é um café, né? Então já vem um reforço. Mas o máximo, aqueles que derem um copo de água fria, por eles serem meus seguidores, não perderão o seu galardão. E aqui Jesus ele está falando sobre o cuidado de você não fazer as boas obras, você não ter boas atitudes, você não dar esmolas, você não fazer o bem para que seja visto pelos homens. Porque fazendo isso, você não recebe a recompensa de Deus. Porque quando você faz alguma coisa para as outras pessoas verem que você fez e como você é crente, como você é bom, como você é santo, como você é diferenciado, tá tudo bem. Só que você não vai receber a recompensa que vem de Deus. E assim, como a fé está sendo demonstrada hoje de uma maneira mais intensa, muitas pessoas elas estão fazendo as coisas para que outras pessoas vejam na internet. Então, uma vez, né, a gente foi fazer um trabalho lá de ajudar algumas pessoas em algumas comunidades e tal, e nisso estava um pessoal de um outro pessoal. E foi muito interessante, assim, porque foram, sem brincadeira, acho que tinha umas 11 pessoas lá. E aí elas foram
a gente estava numa casa, né? A gente estava nessa casa e eles chegaram com uma cesta básica, né? E aí na hora de entregar a cesta básica, 11 pessoas ficaram na foto segurando a cesta básica assim, né? E aí tiraram a foto todo mundo e entregaram a cesta básica lá para a pessoa. E foi muito interessante porque eu falei, rapaz, 11 pessoas da cesta básica, né? E eles precisaram tirar foto, todo mundo com a cesta básica, para mostrar que eles estavam dando a cesta básica. Aí outro dia eu vi 3 pessoas, eu sei quem é, eu não conheço, mas são 3 empresários muito ricos, muito assim, mas muito rico. E aí eles estavam lá, e os 3 são crentes, e aí eles estavam lá mostrando eu não lembro se foi a Santa Casa de Araçatuba ou de alguma cidade aqui perto. E eles estavam lá, os 3 tirando a foto e mostrando, né, que eles compraram lá um aparelho de R$2.000 e doaram para Santa Casa, para algum hospital lá, para alguma entidade, e doaram lá. Tipo, sei lá, 3 caras que poderiam comprar uma cidade. Eles se uniram para comprar um negocinho que custa R$2.000 e tiraram foto para mostrar para todo mundo que eles fizeram isso. Jesus está falando exatamente disso aqui. Quando você faz as coisas para mostrar para as pessoas que você fez, você não tem recompensa. Você não tem galardão. Você não tem. Quando você faz o bem para que as pessoas olhem para você e vejam como você é uma pessoa boa, você não tem recompensa de Deus. E muitas vezes as pessoas fazem isso para encobrir as próprias maldades e para encobrir os próprios pecados. É como se fosse uma cortina de fumaça. Eu tiro foto mostrando o bem que eu faço, eu mostro para as pessoas o bem que eu faço, porque eu dou um jeito de esconder a maldade que eu faço. E Jesus estava explicando isso para os discípulos dele. Ele estava falando assim, vocês não podem fazer isso. Tem um Deus que vem em secreto. E nós nunca podemos perder de vista essa característica de Deus. Que Deus ele olha em secreto. Nós nos preocupamos com a aparência. Nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós. Nós nos preocupamos em colocar maquiagem para mostrar para o mundo que nós somos pessoas felizes de fé, bem-sucedidas, pessoas que estão conquistando, crescendo, que vivem em santidade. O importante para nós é o que as pessoas pensam de nós. O importante para nós é aquilo que a imagem que a gente passa. E a gente esquece que para Deus o que é importante é o que acontece em segredo, é o que acontece no seu coração, é o que acontece onde ninguém está vendo, porque lá você é uma pessoa real. Lá você é uma pessoa verdadeira. Lá é onde estão as coisas que você não quer que ninguém veja. E quando a gente faz esse tipo de coisa para mostrar, nós queremos disfarçar a maldade que está no nosso próprio coração. As falhas que são no nosso próprio coração. E aí ele continua assim, ó, né? Quando vocês derem esmola, não façam tocar a trombeta diante de vocês, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Nós precisamos desejar a recompensa que vem de Deus. Nós precisamos querer isso. Se a gente quer ser crente de verdade, a gente precisa abrir mão da nossa imagem. A gente precisa abrir mão da preocupação que a gente vai ter do que as pessoas vão pensar de nós se a gente fizer determinada coisa. Está na hora de sermos cristãos, homens e mulheres maduros, fortes, pessoas que têm fé, de entender que o que importa realmente é o que Deus pensa. Só que nós somos perdendo essa característica com o passar do tempo. Especialmente com o advento das redes sociais, onde nós temos que mostrar para as pessoas aquilo que a gente acha que elas querem ver, e nós vamos perdendo a referência de o que realmente importa é o que acontece dentro de nós, é o que acontece dentro do nosso coração, e a gente está esquecendo que existe um mundo espiritual, e a gente está esquecendo que tem uma eternidade, e a gente está esquecendo que tem um Deus que vai recompensar ou não aquilo que a gente faz. Então toma muito cuidado, você que é uma pessoa que faz as coisas para as pessoas verem que você é uma pessoa boa, porque eu tenho certeza de uma coisa, isso que você faz está tentando esconder alguma coisa que está no seu coração. E Deus ele não quer te acusar,
mas Ele quer dar a chance de você mudar de vida, se arrepender dos seus pecados, porque é nesse ponto do seu coração que Ele quer te curar. Tá meio ou não? Tá dando para entender? Então tá bom. Olha lá. E aí Jesus agora vai para a questão espiritual da oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu vou falar sempre. Inclusive falei isso para a Maju hoje de manhã. A Maju perguntou para mim assim, falou, papai, tal pessoa fazia um mal? Eu falei, fez muito mal. Mas ela não falava de Jesus toda hora? Eu falei isso para ela, eu falei assim, filha, o tipo de gente que Jesus mais criticou e que Jesus não andava junto eram os hipócritas. Jesus andava com pecador, Jesus andava com prostituto, Jesus andava com político. Já pensou nós andando com político? Né? Jesus andava com cobrador de impostos, ele não se importava, mas tinha um tipo de gente que Jesus não tolerava. Eram os hipócritas. A palavra hipócrita, ela vem da palavra grega hipócrates, se não me engano, se meu grego estiver afiado, que significa teatro, máscara teatral, né? Quando a gente assiste aqueles filmes lá de reis, aqueles filmes lá das idade antiga, sabe aquelas máscaras que o pessoal tá fazendo teatrinho, aí tem um pauzinho e coloca uma máscara, aí a pessoa tá feliz e tá falando com a outra pessoa, não. Aí ele abaixa, sobe com a máscara triste e fala, não, você não sei o que. Então, isso é o hipócrita, é o teatro. É alguém que interpreta uma situação. E Jesus, ele está falando assim, não seja um hipócrita. Não seja um hipócrita. Não seja alguém que faz teatro. Não seja alguém que tenta demonstrar uma vida, uma fé, um exemplo que você não tem. Irmãos, entendam uma coisa, Jesus não tem problema com o pecado. Jesus não tem problema com o pecador. Ele não tem. Aquela mulher do domingo passado, que estava lá chorando aos pés de Jesus, limpando com seus cabelos, ela era uma pecadora, ela era uma prostituta, ela era uma mulher que ela não seria bem-vinda em nenhum lugar. E Jesus estava perfeitamente à vontade com ela, perdoando os pecados dela. Mas quando eram os hipócritas, Jesus descascava eles. Jesus falava, aos humildes Deus concede a sua graça, mas aos soberbos Ele conhece de longe. Os soberbos, aqueles que se acham melhores, Deus ele não chega perto. A pessoa hipócrita que tenta fazer uma coisa para ser outra, Jesus falava, é melhor você amarrar uma corda no pescoço e se jogar no rio. É melhor do que você fazer isso. E aí, ele está falando assim, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa que eles já receberam? Vamos ver, quem acerta. Atenção, o que mais? O que vocês acham que é essa recompensa aqui? Tem uma palavrinha que é a que mais vai encaixar aqui. Ninguém? Não? Reconhecimento. Eles já conseguiram reconhecimento. Todo mundo já olha para eles e já acha que eles são espirituais. Aí Jesus falou assim, eles já receberam a recompensa. Eles já têm o reconhecimento. As pessoas já olham para eles e acham que eles são pessoas espirituais e que falam em nome de Deus e que são importantes. Pronto, isso é tudo que eles vão ter. Fui numa reunião, né, num evento que teve, e eu não sou um cara muito reparador, assim, para falar a verdade, né? Sou um cara... se vocês soubessem a capacidade que eu tenho de me importar pouco com a vida dos outros, no sentido de ficar reparando e tal, eu não, graças a Deus, eu não tenho essa característica. Às vezes alguém estava assim, você viu que fulano que fez isso e que fulano, cara, eu falei, de verdade, eu não vi, não sei, eu tenho pouco interesse pela vida alheia, de quem, a não ser que eu possa ajudar e enfim, de alguma maneira, mas de ficar reparando nas coisas, eu realmente não me interesso, sabe? Com a tal da fofoca. Mas nesse dia aconteceu uma coisa que me deu uma amarrada no coração, né? Tava todo mundo lá num momento de louvor,
e de oração e tal. E tava legal, assim, tava bem legal. E aí tinha um cara, né? Eu tava aqui, o cara tava meio que do outro lado, assim, tá? Ele me cumprimentou, ele não tá, tudo bem. Aí foi interessante porque, assim, ele tava aqui, assim, né, na hora da adoração lá. Tá, pá, nanana. Aí, de repente, ele subiu no palco, onde tava bem a luz, e aí onde tava a luz, ele ajoelhou, colocou a mão para cima e começou a adorar a Deus na luz e fazer assim, né, e todos aqueles movimentos espirituais. Isso me incomodou tanto que eu fui embora. Eu falei, agora eu já desconectei, agora o cara conseguiu arrancar eu da unção, né? Porque eu falei assim, cara, por que o cara não ajoelhou e não levantou a mão aqui no escuro onde ninguém estava vendo ele? Por quê? Você quer orar? Você quer adorar a Deus? Cara, beleza, ninguém precisa ver. Agora, por que o cara levantou, foi no palco onde estava a luz, ajoelhou e começou a fazer esse tipo de circo? Deus não gosta. Esse tipo de circo Deus não gosta. Isso travou minha mente de uma maneira tão grande que aí a hora que ele começou a falar, eu falei, cara, eu vou embora porque essa pessoa só quer aparecer, ela não quer ministrar a Deus, ela quer que as pessoas achem que ela é santa. E você pode cair nesse erro também, eu posso cair nesse erro também, da gente começar a querer achar que a gente é santo demais, crente demais, que a gente é melhor que as outras pessoas, que as pessoas pensem de nós alguma coisa. E o outro problema disso, e que pode nos afetar também, é que, vendo essas coisas, a gente começa a achar que a gente não tem fé, que a gente não é espiritual, que a gente não ora, que a gente não tem performance. E aí você pode parar de orar, de buscar a Deus e de falar com Deus porque você começa a achar que você não é espiritual demais. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Mas de repente você não tem aquela performance de orar alto, de falar, de ajoelhar, de levantar a mão. Você não tem aquela fé de mandar a montanha mergulhar e de fazer as coisas. E essa fé é espetacular e aí você começa a achar que você não tem fé. E eu estou vendo pessoas que são de Deus se abatendo espiritualmente porque acham que não tem fé suficiente, porque se comparam com essas pessoas que ficam fazendo circo com a fé. E eu queria falar para você uma coisa, a receita de Deus. Eu queria que você lesse aqui comigo o capítulo 6. Mas quando você orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Esse é o tipo de fé que Jesus busca. Entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Você precisa orar. E ninguém precisa saber. Você precisa ter uma vida com Deus. E ninguém precisa saber. Você precisa confessar os seus pecados, ler a sua Bíblia, você precisa ter intimidade e comunhão com Deus, mas ninguém precisa saber. É aqui que está a sua recompensa. É aqui que está a sua recompensa. E eu percebo que as pessoas elas estão orando menos, tendo menos contato com Deus, achando que elas não têm fé, achando que elas não conseguem, sei lá, acessar o sobrenatural, mas isso é mentira. Isso é mentira. Eu tenho um pastor, e aí eu até parei de seguir ele. Ele começou a falar umas borrachas que estava me incomodando. E ele falou assim, não, porque quando você for lá no lugar, e você vai romper o sobrenatural, e você vai romper o não sei o quê, e você vai ter que fazer isso, e você vai ter que fazer aquilo, e você vai ter que fazer isso, porque Deus vai estar com você, e você vai ser usado, e você faz. E aí eu falei assim, cara, é impressionante como esses pastores que estão no mainstream, é impressionante como eles nunca estão fracos, nunca estão cansados, nunca estão abatidos, nunca passam por problemas, eles estão sempre voando de fé em fé e conquistando e indo para cima. E eu falei assim, cara, eu não sei, mas isso desconecta das pessoas que eu conheço que estão aqui.
Eu falei, cara, isso desconecta, essa não é a realidade da minha igreja. Lá as pessoas estão passando por problema, estão com um problema no casamento, estão sem fé, estão doentes, estão cansadas, estão abatidas, estão precisando de dinheiro. Como que a gente tem performance espiritual desse jeito? Como que eu vou falar para você, irmão, você vai voar, você tem que determinar, você tem que conseguir, você tem que voar porque os céus irão se abrir. Cara, às vezes tudo que você quer é chorar na sua casa, às vezes tudo que você quer é paz, às vezes tudo que você queria era um dia sem problema. Você já sentiu isso na sua vida ou não? Falou assim, Deus, eu só queria uma semana de paz. Eu só queria parar de ter essa angústia. Eu não sei, Deus, eu só queria estar mais perto de Ti. Mas numa fé de performance você não consegue isso. Porque você tem que estar sempre voando. Você tem que estar sempre bem. Você tem que estar sempre conquistando, mas isso não é a realidade das pessoas. E aí Jesus, a receita de Jesus é assim, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai. Ele vê a sua dor, Ele vê o seu medo, Ele não vai te julgar, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai te amparar, Ele vai te recompensar. É simples. A receita é simples. Só que a gente está complicando as coisas. A gente está complicando. É muito engraçado, porque depois que eu emagreci, né, que eu perdi uns 15 quilos, eu virei o nutricionista formado no Zap para consultas alheias, né? Não, mas o que você faz? Não, porque agora eu comecei a fazer uma dieta e a dieta é assim, você coloca de manhã, você faz um chá de alecrim com 40 gramas de alpiste, mais 3 colheres de manteiga ghee da Indonésia e mais 2 castanhas. E aí às 10 horas da manhã eu tomo um café com a manteiga e o pó de coco. E aí no almoço eu almoço filé de avestruz com não sei o quê. E aí a pessoa vem falar assim, aí eu falo assim, ó, de verdade, o jeito mais fácil do gordo emagrecer igual eu, de fazer dieta, é você comer comida de verdade e parar de inventar. Se você comer arroz, frango, feijão, ovo e salada, você vai emagrecer. Mas o médico, o nutricionista, ele tem que vender algo mais especial, faz parte do negócio dele. E aí faz de uma maneira tão difícil que as pessoas fazem dieta 20 dias e param. Porque é difícil. Sabe o que emagrece? O simples. Você come comida, você faz exercício, você emagrece, parece idiota, mas é isso que resolve. Os caras falam assim, eu conversei isso ontem com um cara. Mas eu não gosto de ir para academia, porque eu não gosto. Falei, cara, sabe por que você não gosta? Como que é seu treino? Seu treino você faz 3 séries de 15 repetição e faz uns 10 exercícios no dia, não é? Ele falou, cara, é isso mesmo. Eu falei, cara, treinar assim é um saco. A gente é velho, a gente não é atleta. A gente não é fisiculturista. A gente não é o cara que tem tempo. Cara, vai na academia e faz força. Faz 6 repetições só. Mete lá 6 repetições de supino, 6 levantamento de terra, 6 agachamento, faz só isso e vai embora. Você vai ver que você vai gostar de treinar. Por quê? O simples funciona. Na fé é a mesma coisa. As pessoas vão inventando coisa para fazer, vão inventando rotina, vai dificultando. Irmão, é simples. Fecha o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, entra no seu quarto, senta na sua cama e fala assim, Pai, eu quero falar com você, eu estou aqui. A hora que você abrir a boca para falar isso, Deus vai te escutar. É simples, gente. Jesus morreu naquela cruz, Ele fez a parte difícil, o sangue dele nos perdoou dos pecados, nos libertou do império das trevas, Ele fez o difícil. Para a gente é simples. Jesus está falando assim, para de complicar, não fica falando palavra inútil, não fica repetindo um monte de coisa, não acha porque você vai falar muito, você vai ser ouvido. Não é assim que vocês se comunicam com Deus. Jesus está falando, discípulos, é simples. Entra no quarto e conversa com Deus. Entra no quarto, o que está doendo no seu coração naquele dia? Entra no quarto e fala com Deus. Qual é seu medo naquele dia? Entra no quarto e fala com Deus. O que você fez de pecado? O que você errou? O que está dentro do seu coração? Entra no quarto e fala com Deus. É simples.
É a religião que dificulta tudo. É a religião que fala que a gente tem que ter performance. É a religião que fala que a gente sempre tem que ter disposição, que a gente tem que fazer um monte de coisa e que a gente tem que chorar, ou orar, ou levantar a mão, ou que você tem que ter fé para rodopiar, ou que você tem que se jogar no chão. Não precisa, é simples. Jesus, o Filho de Deus, o homem que mais orou nesse mundo, ele falava, é simples, entra no seu quarto. Às vezes a sua vida, irmão, está ruim. Seu coração está pesado, a sua fé está abalada. Às vezes você é uma mãe solteira que tem que dar conta do seu filho, do seu trabalho, da sua escola, às vezes seu casamento está ruim, às vezes você tem que estar lidando com doença, seu neto está doente, seu filho está doente, às vezes você está lidando com um monte de coisa, está difícil. E você fala assim, eu não sei o que eu faço, eu vou falar para você o que Jesus falou. Entre no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Simples. Simples. Quando a Maju quer alguma coisa de mim, ela entra no meu quarto, ela só abre a porta e fala, papai. A Maju fala muito, misericórdia, ela não obedece a Deus. Eu tenho que ensinar esse versículo para ela, falar, filha, não é por muito falar que você vai ser ouvida. Ela fala demais. Mas ela simplesmente fala. Não tem rodeio. Não tem rodeio. Ela fala. E o que eu posso fazer, eu faço. E o que é melhor para ela que eu não faça, eu explico para ela que eu não vou fazer. Agora, se eu que sou mal amo a minha filha, imagina Deus que é bom e ama eu e você. Então eu quero insistir para você, seja simples. Seja simples. Ore. Fale com Deus como você falaria com a sua mãe, como você falaria com seu amigo, com a sua irmã, com seu pai, se ele foi um bom pai para você. Só entra no seu quarto e ora, só entra no seu quarto e fala com Deus, porque esse Deus quer te socorrer. Você não precisa carregar as dores da sua vida sozinho. Você não precisa, porque tem um Deus bom no céu que quer te recompensar. Eu acho que a Igreja Católica e a tradição católica, eles acertam em muita coisa. Mas uma coisa que não dá para entender é por que eles ficam repetindo reza. Não dá para entender isso. Porque não serve para nada. Jesus falou aqui, não fiquem repetindo palavras, achando que se vocês falarem muito, vocês serão ouvidos. O que adianta você orar 40 Pai Nosso? De verdade. Primeiro que os que eu vi fazendo, só dá para entender o primeiro, o resto é só línguas, né? Pai nosso, santificado nome do reino, assim, amém. Pai nosso, está nos céus, santificado seja o nome de Deus, amém. Pai nosso, amém. Pagou as 40. Não adianta. É melhor você entrar no seu quarto e falar assim, pai, eu estou com medo. Pai, eu estou triste. Pai, se você não fizer alguma coisa, eu estou ferrado. Está ruim. Está doendo. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Pai, me ajuda. Pai, eu não sei como lidar com essa situação com o meu filho. Não sei como lidar com essa situação com a minha filha. Eu estou com um problema no meu casamento. Eu estou com um problema com o meu marido. Eu estou doente. Eu estou passando por essa fase difícil. Eu preciso de dinheiro. Deus, eu tenho muito dinheiro, eu preciso saber o que fazer com ele. Essa oração todo mundo queria fazer, né? Amém, essa eu recebo, essa eu nunca fiz. Essa eu nunca fiz. Dessas todas, essa foi a que eu nunca fiz. Deus, eu não aguento mais ter dinheiro, Senhor, manda menos, Senhor. Mas orar. Não busca se aparecer, não se impressione com quem faz espetáculo da fé. Eu acho que esse é o maior aviso que eu queria te dar. Não se impressione. Eu conheço bastante gente por trás do Instagram e a vida deles não é o que parece ser. Não se impressione. Não se compare, achando que você não tem fé, ou que você é fraco, ou que você não consegue. Não se compare. A gente está diante de um Deus de verdade, que quer o nosso coração. Amém, gente? Uma vez eu fui numa vigília e a gente estava lá no meio do mato, né? E de repente eu vi um clarão assim. Porque tem umas coisas interessantes, né? A gente às vezes ora, fala assim, Deus, me mostra a tua glória.
Deus fala comigo, Deus, eu quero te ver. Aí de repente dei um clarão, uma coisa, ai meu Deus, não quero mais ver não, que dá um medo. Eu lembro que eu vi um flash assim, né? E me deu uma arrepiada assim, eu falei, cara, será que foi um anjo, né? Será que foi uma labareda do Senhor, né? Aí de repente eu olhei assim, tinha um cara ajoelhado e ele colocou a máquina fotográfica para tirar foto dele, orando. E aí depois na pregação do outro dia, ele estava pregando e colocou a foto dele orando no culto. No culto ele colocou a foto dele orando na vigília. Esse tipo de coisa faz você se desconectar de Deus. Entendeu? Faz você se desconectar de Deus. E eu acho que as igrejas, elas estão indo por um caminho tão ruim. Cara, de verdade, você está lá na igreja, está aqui na igreja. Meu, você brigou com sua mulher te traiu, você descobriu que seu filho está usando droga, sei lá. E aí você está no momento aqui, meu, chorando e pedindo para Deus um milagre na sua vida. Aí chega o irmão, mete o celular na sua cara assim, ó, e pá, e tira uma foto. E mete você lá e coloca lá no Instagram, a unção de Deus estava nesse lugar. Aí você tudo ferrado, que você... Foi bem o dia que a sua esposa descobriu que você estava traindo ela, e aí tem aquela foto lá de vocês dois chorando lá. Eu acho isso um desrespeito com as pessoas. Eu acho isso um desrespeito com as pessoas. A fé não tem que ser um espetáculo. A fé tem que ser íntima. Ela tem que curar. A igreja tem que ser um espaço onde você pode expressar aquilo que acontece no seu coração. Se você está alegre, se você está feliz, se você está triste. Mas você não pode deixar que essa doença atinja o seu coração e a sua fé. E por que eu estou falando tudo isso? Para ser o mais simples de tudo. Eu quero falar para você, a fé que funciona é a fé que é simples. É a fé que é simples. Não é você que é grande, não é o pastor que é grande, não é o líder que é grande, não é o líder que é ungido, o pastor que é ungido, o bispo que é ungido, é Jesus que é ungido. É Jesus que faz milagre acontecer, é Jesus que cura, é Jesus que se importa com você, é Jesus que fica acordado enquanto você dorme, é Jesus que protege seus filhos, é Jesus que guia o seu coração, é Jesus que te protege do mal, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, e Ele disse, só fala comigo, só fala comigo, e eu quero te ajudar a desenvolver uma fé simples, em que você só fala com Jesus, e esse Jesus te ouve. Feche os seus olhos e nós vamos orar, e da maneira mais simples que você puder, eu quero que você fale com Deus, da maneira mais simples que você puder. Eu quero que você abra o seu coração para Jesus. Uma vez um cara veio falar comigo e falou assim, cara, mas eu não sei orar. Nunca ninguém me ensinou. É só falar com Deus, é só começar Pai e o resto vem. É isso, não tem uma regra. Às vezes você está com o seu coração pesado aqui e você não precisa sentir uma unção. Você não precisa sentir o mover. Você não precisa estar com aquela fé, aquela coragem que você tem certeza que tudo vai dar certo. Você não precisa. Você pode simplesmente ser você, tão pequeno, tão frágil, tão errador, tão pecador quanto você é. Porque Jesus falou assim, é assim que eu quero vocês, o coração mole, coração quebrantado, um coração humilde. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E se o seu coração estiver cheio da necessidade de você aparecer, se o seu coração estiver cheio de arrogância, se o seu coração estiver cheio de hipocrisia, ele vai estar vazio do Espírito. É tão simples, é só você falar. Espírito Santo, eu preciso de ajuda, porque nem orar eu consigo. Espírito Santo, eu tô com o coração machucado. Espírito Santo, eu preciso de cura, eu preciso de alegria, eu preciso de vida, eu preciso estar mais perto do Senhor, eu preciso de Ti. Da maneira mais simples que você puder.
E agora nós estamos aqui no momento do culto, estamos todos juntos, mas eu queria que você levasse esse ensinamento para a sua casa hoje. Hoje você vai entrar no seu quarto e você vai ficar lá 10 minutos falando com Deus, colocando a sua vida diante de Deus, colocando seu coração diante de Deus, pedindo força, pedindo discernimento, talvez pedindo perdão, talvez agradecendo, eu não sei. Mas eu só queria colocar no seu coração, meu irmão, é simples, não inventa, não cai nesse circo da internet, não dificulta o caminho, é simples. Pai, eu estou aqui para falar com você no nome do teu Filho Jesus. E fala. E esse Deus vai te escutar. O Deus Todo-Poderoso vai te escutar. Querido Deus, estamos aqui na tua presença nessa manhã. E eu quero te pedir algo, Espírito Santo, que o Senhor coloque uma semente em cada coração aqui. Um desejo de estar na tua presença e de orar. E de se comunicar contigo. Isso muitas vezes é atrapalhado, Deus, porque a gente acha que talvez tenha que ter um certo tipo de performance espiritual, ou que a gente tenha que mostrar uma espiritualidade, ou a gente vê as outras pessoas fazendo coisas incríveis e a gente fala assim, eu não tenho essa fé, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa ousadia, e a gente vai se acovardando e a gente acha que aquilo que a gente faz não tem valor. Deus arranca isso da nossa vida e do nosso coração. O que o Senhor quer é intimidade, é conversa, é tempo, é sinceridade. São corações quebrantados, corações humildes, corações que falam, Jesus, eu estou aqui com os meus pecados, com os meus medos, com as minhas dificuldades, sem precisar aparecer para ninguém, sem precisar mostrar para ninguém, sem precisar falar para ninguém, de uma maneira simples. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Porque aqui, Deus, cada um de nós, aqui eu conheço quase todo mundo, ninguém aqui tem a vida 100% redonda. Uns estão com problema de saúde, outros estão com problema no casamento, outros estão com problema de dinheiro, outros estão com problema com os filhos, outros com problema com os netos, outros estão com problema com o marido, outros com problema com a mulher, outros estão com problema com a mãe, com o pai. Porque essa é a nossa vida. E Deus, aqui a gente não vive de fé em fé e de vitória em vitória, aqui a gente vive pela graça de Deus, pedindo o teu amor, pedindo o teu sustento, pedindo a tua ajuda, pedindo a tua direção. Uns aqui estão lutando contra a pornografia, outros contra o álcool, outros contra as drogas, outros estão lutando contra a perversão, mas nós precisamos do teu amor e da tua graça, e precisamos todos da cruz de Cristo, e precisamos todos do teu amor, e precisamos todos da libertação dos pecados, e precisamos todos ser protegidos contra o mal, e todos nós queremos estar na tua presença. Então coloca, Deus, uma semente no nosso coração que vai brotar dando frutos, em nome de Jesus. Que a gente encontre nesse momento de oração, nesse momento no nosso quarto, nesse momento secreto que ninguém tem que saber, que a gente encontre aconchego, paz, força, segurança, vida, cura, libertação, em nome de Jesus. É o que eu quero te pedir, Senhor. E que cada um de nós aqui comece a desenvolver isso, intimidade com o Senhor, confiança no Senhor, e que de uma maneira simples, profunda e verdadeira nós comecemos a ter experiências contigo que vão mudar a nossa vida. É o que eu quero te pedir, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Guarda isso no seu coração. A fé que funciona é a fé simples. Se é difícil demais, se tem que fazer coisa demais, se tem circo demais, se tem fogos de artifício demais, não é a fé simples. Jesus é simples. Irmãos, olhem para Jesus. Jesus era carpinteiro. Você sabe o que é carpinteiro? O que é carpinteiro? O que é carpinteiro? A gente mexe com madeira.
especificamente esse termo carpinteiro não é só o que mexe com madeira, é o que mexe com construção, madeira, pedra, construção pesada. Você já viu algum pedreiro bonito? Já? Olha, então temos uma pessoa aqui que viu um pedreiro bonito. Eu nunca vi, eles são judiados, coitado. Judiado, trabalhar no sol, pegar peso, tudo estrambeado, as mãos tudo grossas. De uma maneira, você olhando assim, o pedreiro tem uma vida simples ou não? Esse era Jesus. Jesus era simples. Jesus era simples. Não havia nele beleza que nos atraísse. Esse externo chique, roupa chique, carro chique, jeito de falar, os bispos entrando e os pastores beijando a mão dos bispos, não faz parte de Jesus isso aí. Jesus é simples. Então você tem que pensar assim, a fé é simples. Começou a complicar, começou a colocar um monte de coisa no meio, começou a dificultar o acesso, vaza. A fé é simples, a gente fala com o Pai em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe, tenham um ótimo final de semana, um ótimo carnaval e até domingo que vem, se Deus quiser.